Esse pão aqui revela por que sua fé ainda não te libertou. E o problema não é Deus, é o fermento que você ainda não tirou da sua vida. Esse pão que eu tenho aqui é chamado de matzá em hebraico. É o pão que o povo de Israel comeu na noite mais decisiva da história deles, a noite de Pêssar. E um detalhe que muita gente ignora, ele não tem fermento nenhum. Por quê? Porque não houve tempo na narrativa bíblica quando o povo de Israel estava saindo do Egito em direção ao deserto. E Deus falou que a saída teria que ser com pressa. Não daria tempo de esperar a massa crescer. Quando decidiu Deus libertar o povo, não poderia demorar. A saída foi de maneira urgente e repentina. Agora, preste atenção, porque aqui começa algo que você precisa entender. Deus não mandou só sair do Egito. Ele mandou tirar o fermento de dentro da casa. Em hebraico, o fermento é hametz. E isso não é sobre comida, não. Você pensava que era sobre comida, pão, etc. O fermento, ele representa algo que cresce escondido. Ele incha, ele distorce. Você vê o pão, pequenininho, fininho, o fermento vai muda a forma totalmente, fica distorcido. Fala sobre orgulho, pecado, auto-engano. Coisas que começam pequenas, mas dominam tudo em nossa vida. Esse pão aqui, ele é fino, ele é muito simples, ele é quebradiço. Ele não tem uma aparência bonita, ele não tem crescimento. Olha como ele é, parece uma folha de papel. Pois é, porque Deus estava ensinando ao povo de Israel algo. Você não sai do Egito carregando o velho dentro de você. É preciso fazer uma limpeza, é preciso se libertar, é preciso deixar para lá. Agora, deixa eu te apertar um pouquinho mais. Bom, você quer viver libertação, mas continua alimentando o fermento. Você quer viver o novo, mas mantém hábitos, pensamentos e atitudes que te prendem. Não funciona. Poderia ser, mas não é. E aqui entra algo mais profundo. Séculos depois que isso aconteceu, na saída do Egito, Yeshua senta à mesa com os seus discípulos. E adivinha qual pão ele pega? A matzá, sem fermento. Porque ele mesmo era isso aqui. O pão sem fermento. Sem corrupção, sem mistura, sem pecado. E quando ele parte o pão, ele disse, isso sou eu. Agora, vamos fazer uma conexão. O pão sem fermento, o corpo sem pecado, o sacrifício perfeito. Nada disso é coincidência. É um padrão profético divino e espiritual para nos ensinar a refletir princípios. E agora vem a parte que talvez você esteja ignorando. Pêssar, durante essa festa, não é sobre só comer matzá. É sobre examinar a própria vida. Os judeus nessa época, eles fazem uma limpeza completa em sua casa. Eles procuram qualquer traço de sujeira ou fermento. Agora me diz, você já fez essa limpeza dentro de você? Ou você só fala de Deus, mas nunca confronta o que precisa sair de dentro de você? Porque, de certa forma, libertação não é só sair do Egito. Libertação é tirar o Egito de dentro de você. Esse pão aqui, ele parece muito simples, mas ele está gritando uma verdade que muita gente ignora e não quer ouvir. Enquanto houver fermento, não existe redenção completa. Você não precisa de ter mais fé. Você precisa de menos fermento em sua vida. E a pergunta é, o que você ainda está escondendo que Deus já mandou tirar?